Ó gentios, eu vos anuncio o Deus que vocês honram sem conhecer. Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do Gentios Podcast. Eu sou Gustavo Bellini e eu tô aqui com meu amigo Daniel Barcelos. Fala, Gustavão, fala galera, aqui é o Daniel Barcelos e hoje nós vamos falar sobre hábitos e como aplicá-los na nossa vida cristã. E esse episódio chega até você através da Igreja da Orla, que fica aqui em Vila Velha, em Itapuã, na esquina da Jair de Andrade com a Curitiba, número 501. É isso aí. E se você quiser entrar em contato conosco para deixar a sua dúvida, o seu comentário, a sua sugestão, o nosso e-mail é gentiospodcast@gmail.com. Fique à vontade e entre em contato conosco. E nós gostaríamos de agradecer imensamente ao nosso querido pastor Roberto de Oliveira por ter nos emprestado a sua maravilhosa voz para a gravação da abertura desse podcast, na qual ele recita a passagem de Atos 17, em que Paulo prega aos gentios de Atenas. Muito obrigado, pastor Roberto. É uma honra trabalhar com o senhor e ser pastoreado pelo senhor. Então agora chega de recado e vamos lá para o episódio. Eu tenho um interesse especial por hábitos, né? E a ideia da gente fazer essa conversa aqui é exatamente conversar um pouquinho sobre hábitos, né? Eu estava dizendo que eu tenho interesse porque a minha vida ela é muito baseada em rotinas, né? Então, o tempo inteiro eu estou executando rotinas, a minha cabeça é muito sistemática, então eu tenho um interesse particular por essa área de hábitos, né? De coisas que a gente faz de forma repetitiva, enfim. O problema é que a gente tem coisas boas e coisas ruins. Mas aí você me trouxe esse livro, né? Hábitos Atômicos. A gente estava conversando sobre ele já há um tempo atrás. E eu achei interessante. É um best-seller do New York Times, né? Pequenas mudanças e resultados impressionantes. Hábitos Atômicos, do James Clear. E aí, cara, surgiu a ideia, então, da gente bater esse papo. E já como você leu o livro, eu confesso que eu não li o livro ainda. Tô na segunda vez. Mas eu acho que essa conversa aqui pode ajudar bastante gente aí. Nesse sentido. Então, por que você decidiu, por que esse livro, né, Hábitos Atômicos, chamou sua atenção, que fez você partir para a leitura dele? Na verdade, se todas as pessoas que estão ouvindo aqui agora passassem pelo que eu passei, provavelmente, se elas topassem com esse livro, elas ficariam interessadas. Quantas vezes no final de um ano a gente não estabelece que a gente vai perder peso, ou que a gente vai exercitar mais, ler mais? E nós cristãos, né, vamos ler a Bíblia mais, eu vou orar mais ano que vem. E a gente coloca isso, e a gente até começa bem às vezes, começa bem, tá, vou orar. Aí 1º de janeiro, não, 1º de janeiro não, porque é um dia depois do Réveillon, né? Mas dia 2 de janeiro, aí a pessoa começa, já, lê a Bíblia, lê 10 capítulos num dia mais até. E depois, não, é 5. Depois, porque eu tenho que ir para tal coisa. E quando ela se dá conta, o hábito que ela queria desenvolver, ela não conseguiu. E eu fiz isso no decorrer de muitos anos da minha vida. Eu estabelecia metas e objetivos e nunca conseguia chegar até lá. E ao ler, eu me deparar com esse livro aí, foi num youtuber que eu gosto muito, chama Thomas Frank. E ele citou esse livro. Eu fiquei muito interessado pela metodologia simples e profunda e prática, como você gosta de coisas práticas, né, sistemáticas. Ele fala numa linguagem muito simples e aplicável ao nosso dia a dia, que a gente consegue, é mesmo, sabe? Aquele insight que a gente tem. Então, esse foi o ponto de partida para eu me interessar por ele. E a partir dele eu li mais 2 livros, né, sobre esse mesmo assunto. No início desse ano. Legal, cara. Interessante isso que você falou desse lance aí das listinhas de final de ano, né? Que a gente vai colocar em prática no ano seguinte. E
a grande maioria das pessoas, pelo menos as que eu conheço, elas não conseguem seguir, né? Elas não conseguem, como você falou, elas não conseguem dar continuidade àquelas propostas e promessas e tudo mais. E eu acho, não sei o que a gente vai conversar aqui mais sobre isso, você que leu o livro, não sei o que o autor fala sobre isso, mas eu acho que está muito relacionado à questão de não fazer com que essas promessas se tornem, estejam relacionadas a hábitos, né? Para você ir conquistando um pouquinho a cada dia. Mas o que me chamou a atenção aqui, dando uma folhada no livro, é que eu vi que o autor aqui, ele coloca 4 leis, né? Exatamente. 4 leis que para vão... criação de hábitos. Isso, 4 leis para que a gente consiga criar esse hábito, fazer com que ele seja bem executado, vamos dizer assim, funcione. Que ele se estabeleça. Que ele se estabeleça. Primeiro, é interessante a gente definir o que é hábito. Porque se a gente perguntar para uma pessoa o que é hábito, a coisa que a gente faz, não. Legal. É bom a gente deixar claro que hábito é aquilo que a gente faz mais ou menos no automático. Se você pudesse estar vendo aqui agora o que eu vou fazer com o Dani, eu dei a mão para ele para cumprimentar e, sem pensar direito, ele deu a mão dele. Ele não pensou, vou dar a mão para ele. Não, ele simplesmente respondeu ao estímulo. E nós fazemos isso o tempo inteiro com várias coisas. Desde escovar os dentes, amarrar o cadarço, que mais? Café, água, não beber água, ligar a televisão, abrir a geladeira para pensar. Enfim, são várias as coisas que a gente faz mais ou menos automático. Vários são os nossos hábitos. Então, fica aí essa definição do que é um hábito. Aquilo que a gente faz mais ou menos no automático. Ótimo, boa definição. Então, dentro dessa definição aí, né, disso que você acabou de falar sobre hábitos, e voltando naquilo que eu comentei sobre as leis, né, ele cita aqui como primeira lei a ideia de tornar o hábito algo claro, né, torná-lo claro. Óbvio, né? Na verdade, a palavra que ele usa é óbvio. Isso. Como é que funcionaria isso aí? Dá um exemplo para o pessoal que vai ouvir a gente depois aí, conseguir entender também o que você quer dizer. Exatamente. Quando você entra na sua sala de televisão, qual que é a coisa mais óbvia da sala de televisão? É bem óbvio falar isso, mas o próprio nome da sala de televisão, o personagem principal é a televisão. Ela é desenhada de modo que tudo aponte para a televisão. Então a coisa mais óbvia desse lugar é a televisão. Tudo aponta para o hábito de você, tudo facilita o hábito de você assistir televisão. Você pode reparar, a televisão está na sua frente, o sofá está apontado para ela e o controle normalmente está do seu lado. Então facilita demais. Então o ato de tornar óbvio alguma coisa é isso. Inclusive o autor cita isso no livro, é um hábito que eu também desenvolvi. Eu passava fio dental nos dentes, mas eu tinha dificuldade de fazer isso. Você pediu para citar um exemplo, esse exemplo eu acho que é interessante. Eu não fazia isso de maneira consistente. Porque eu não gostava de pegar ali, dar muito trabalho, colocar a mão na minha boca, sabe? E o fio dental enrolado no meu dedo, eu não gostava dessa situação, eu tinha dificuldade de alcançar determinados lugares na minha boca. Aí o que eu fiz? Ele ficava, antes de eu casar, ele ficava na gaveta lá, sabe? Escondido. Aí só quando eu lembrava ia lá. Hoje, depois que eu casei, eu comprei daquele fio dental. Você sabe que já tem uma hastezinha? Não sei se você conhece dele. Deixei lá. Depois do espelho, ele é a coisa mais óbvia da minha pia. E eu tô fazendo todo dia. Às vezes até mais uma vez por dia. Então, foi só o ato de colocar uma coisa bem na minha cara ali. Um outro exemplo é que minha esposa e eu, isso aí já vou aplicar para um lado, que a gente até pode abordar depois a aplicação disso na nossa vida cristã. Ela acordava, já tinha que arrumar rápido e ir para o trabalho. E a vida dela de leitura da Bíblia estava ficando um pouco de lado, em função da rotina dela. E muita gente deve passar por isso, né? Acontece que eu programei o ambiente para facilitar o hábito dela da leitura. Então, é tudo uma questão de tornar aquele hábito desejável. É óbvio, ele ficar na sua cara. Ele fica assim, você lembrar dele só de olhar. O ambiente ser desenhado para aquilo.
É interessante o que você falou. Você estava falando, eu estava pensando aqui uma outra coisa que eu já ouvi e eu até coloco em prática, mas que isso que eu vou falar por si só não resolve esse problema, né? Porque muitas vezes o fato de a gente não ter o costume de fazer algo ou ter alguns obstáculos para fazer, por exemplo, vamos citar o exemplo aí da leitura bíblica, que é uma coisa essencial, né, fundamental da nossa vida cristã. Mas que a gente também sabe que muitos cristãos, talvez a maioria deles, tem dificuldade de conseguir cultivar um hábito saudável, né, de uma leitura bíblica diária, e mais do que a leitura, né, um estudo mais aprofundado da Bíblia, da Palavra de Deus. Mas o que eu estava querendo dizer é que às vezes a gente até coloca ou estabelece um horário. Então, não, eu vou ler a Bíblia todos os dias às 20 horas, 8 horas da noite. E aí eu coloco isso na minha agenda, todos os dias às 8 horas da noite. Só que o simples fato de agendar um horário para ler a Bíblia não torna isso um hábito para mim, porque eu tenho um horário, né? Mas eu tenho uma série de outros obstáculos, como por exemplo, eu posso chegar em casa às 8 horas da noite, e aí a primeira coisa que eu vou ver é a televisão e o sofá, e a Bíblia está lá na gaveta. Então eu vou sentar e vou assistir a televisão, sabendo que é 8 horas da noite, mas aquele obstáculo ali do cansaço, às vezes, né, do desejo de descansar a mente ali, assistir uma televisão, enfim, uma série, né, e isso vai ser mais forte do que o meu desejo de ir lá na gaveta pegar a Bíblia. Então, só o fato de planejar o horário ou o tempo determinado que eu vou fazer isso não é suficiente, ao meu ponto de vista, né, para que a gente consiga cultivar esse hábito, né? Então, aí acho que é importante e é interessante isso que você coloca, né, trabalhando aqui as ideias do autor, de você tornar isso, não só estabelecer um horário, mas tornar isso óbvio, tornar isso claro, né, que sendo a primeira coisa que você vai se deparar ali, né, sendo uma coisa que se torna realmente óbvia para você naquele momento, né? Então eu acho interessante essa ideia que você acabou de dar. Na questão do hábito, não é só para deixar claro, não é só a obviedade que é importante, porque, como o autor colocou, são 4 leis. Isso. Ele tem que ser óbvio, atraente, fácil e recompensador, né? E quando a gente fala da Bíblia, ela ser óbvia já é um grande passo. A gente pode prestar atenção nos nossos irmãos aqui, muitos dos que eu tenho contato, eles têm uma Bíblia de estudo. Uma Bíblia de estudo, em média, pesa mais de 1 quilo. É verdade. Mais de 1 quilo, facilmente. Tem Bíblias de 2 quilos aí. Então, imagina você pegar essa Bíblia na sua mão e começar a ler. Com 2 minutos você está com a mão cansada. O que acontece? Da próxima vez, seu inconsciente já sabe que aquilo é uma tarefa que causa uma fatiga. Então, mesmo que você não raciocine, não, vou ficar... Não, já não é associado a uma coisa que é o próximo ponto, que é atraente. Então, é muito interessante você entender isso. O que eu posso fazer? Porque no meu caso, por exemplo, eu ganhei de Sephora, no meu aniversário, um porta-tablet. Não sei se você sabe, um de plástico. Uhum. Um porta-tablet. Aí eu não usava tablet daquele jeito ali, eu usava celular e tal. Aí eu tava com essa dificuldade de ler a Bíblia. Eu escorava minha Bíblia na garrafa de café de manhã, porque o horário que eu funciono melhor pra esse tipo de coisa é de manhã, logo cedinho, eu acordo muito cedo. E eu colocava a Bíblia ali. Só que a Bíblia ficava abrindo, fechando, e caía, e aquela coisa toda. Aí eu lembrei desse porta-tablet. Fui lá e coloquei a Bíblia lá. A Bíblia, ela se acomodou nesse porta-tablet. E eu fiz a mesma coisa com Cíntia, minha esposa, que na época era minha noiva. Eu dei esse porta-tablet pra ela. E ela colocou a Bíblia de estudo dela de 2 quilos em cima desse porta-tablet. E ela simplesmente acomodou. E simplesmente o que aconteceu foi que a coisa mais óbvia da mesa deixou de ser até o café. Passou a ser a Bíblia. Ela tinha que desviar o olhar dela para não olhar para a Bíblia. Legal. Ou seja, a coisa mais óbvia da mesa era a Bíblia. Então, se o seu problema o primeiro passo para ler a Bíblia, eu te recomendo, não deixa ela guardada. Deixa ela à sua vista. Deixa ela à sua vista. Tem que ser uma Bíblia fácil de abrir. Uma coisa que tá ali. Já tá ali. O exemplo é a coisa que muitas das pessoas que vão estar ouvindo agora, a coisa mais óbvia na vida delas provavelmente é o smartphone.
É a facilidade de abrir. O que acontece comigo? No meu celular eu tenho aquela digital, né? Eu pego o celular, às vezes o lugar tá sujo ali, ou molhado, e não abre. Uhum. Eu desisto, porque eu vou ter que digitar a senha, aí eu desisto. É a obviedade. Nossa, a gente funciona, às vezes eu nem penso nisso. Eu falo, não tá abrindo não, vou guardar aqui agora, não preciso nem olhar direito. Então, se a gente puder fazer isso com a Bíblia, vai ser muito mais fácil. E é legal porque, como a gente às vezes é ingênuo nisso, né? Porque o autor traz uma ideia muito simples, prática, mas que a gente não pensa nisso no nosso dia a dia. Não. Eu tenho certeza que tem um monte de gente aí que tem, o aplicativo da Bíblia no celular, mas tá lá, a Bíblia, do lado tem o Instagram, do lado tem o Facebook, exatamente, do lado tem um navegador na internet, então, quando você abre ali para ler a Bíblia e você vê todas aquelas opções para você clicar, o seu cérebro automaticamente vai te direcionar para essas outras coisas que não vão consumir tanta energia, né? Exatamente. É mais fácil de você tá visualizando. Então, e uma coisa sobre a Bíblia que a gente tem que prestar atenção também é que é uma coisa mais que a gente precisa de uma atitude mais ativa. O que isso quer dizer? Não basta a gente só abrir o olho. A gente tem que ler e tentar entender, porque o linguajar bíblico ele não é tão fácil, normalmente não é tão fácil quanto o linguajar das coisas que a gente assiste por aí. Um filme, por exemplo, a informação já é passada, não precisa de esforço da nossa vista. Ela já é passada, a gente é passivo nessa situação. Então a gente tem que entender isso também. E eu digo, além disso, além do óbvio, a gente ter uma nova motivação para ler a Bíblia. Então eu recomendo que você pense no porquê, no que você quer estudar, o que você quer extrair. Eu, por exemplo, funciono muito na base da dúvida. Uma coisa que eu quero... O que será que a Bíblia fala sobre isso? Sobre essa questão? Sobre salvação, sobre últimos tempos, etc. Aí você, quando vai para a Bíblia para buscar esse tipo de resposta, é uma motivação que pode acontecer. Não estou dizendo que esse tem que ser a sua única motivação, mas você que tem dificuldade de abrir a Bíblia, se você abre a Bíblia com essa motivação, você já tem uma coisa, que é o segundo ponto, você já tem na leitura ali uma coisa mais atraente do que se você não tem. Porque simplesmente o fato, eu preciso ler a Bíblia. Tá, óbvio que a gente precisa ler a Bíblia. Claro que a nossa sobrevivência depende disso. Mas, para o nosso cérebro, isso é uma coisa muito superficial. Se a gente for numa coisa mais específica, a gente tem uma motivação maior. É como se fosse um filme que a gente quer saber o final. Sabe aquela motivação? Uhum. Uma série que a gente quer assistir o próximo episódio para saber o que acontece. Se a gente consegue desenvolver isso com a Bíblia, isso vai ser muito, muito mais atraente para o primeiro momento. E aí, antes da gente entrar mais a fundo na questão do atraente, só para a gente poder fechar essa primeira ideia, então, como um dos nossos objetivos aqui, né, é contextualizar o livro aqui do James para a nossa realidade cristã, né, a nossa realidade como pessoas que estão aí dentro desse ambiente cristão, dentro dessa vida cristã, vamos dizer assim, né, isso faz parte da nossa essência. A gente pode então trazer e fechar a ideia em cima da ideia da Bíblia, por exemplo, mas não só da Bíblia, todas as disciplinas espirituais, oração, leitura falar da oração também, meditação. Acabei de lembrar aqui. E a gente poderia então fechar da seguinte forma, né? Torne as disciplinas espirituais óbvias na sua vida, né? Isso. Então torne óbvio o acesso a essas disciplinas espirituais, como o exemplo que o Gustavo deu, que você deu aí da Bíblia no café da manhã, que eu achei interessante, né? E a gente com certeza vai ter um ganho, né, com isso. No meu caso, que eu gosto muito do momento do café da manhã. Tem pessoas que vai ser o momento do almoço, tem outras pessoas que vai ser o momento de sentar na rede, né? E a gente está falando da Bíblia aqui, mas isso se aplica também à oração. Estava lembrando do caso do pastor Roberto. Ele vai ser uma pessoa muito melhor para poder falar sobre esse hábito desenvolvido, porque ele já faz, nem digo que é mais ou menos no automático. É no automático que ele faz. Você vê ele não fazendo nada, provavelmente ele está orando. A mente dele, eu já vi ele passando assim, andando, enquanto ele andava ele orava. Então ele já desenvolveu isso aí. Seria legal perguntar para ele como foi o processo dele desenvolver, para ver se ele consegue expressar. Uma coisa que eu fiz que me ajudou bastante foi pensar no que me atrapalha o momento de oração. O que me impedia de orar mais.
E uma das coisas, eu tenho o costume de orar de joelho, uma das coisas o meu joelho, como é ossudo, ele machucava no chão. Uma coisa que eu fiz foi simplesmente fazer uma almofadinha, ou então colocar alguma coisa para proteger meu joelho. A outra coisa é que isso é comum em mais pessoas. Eu achei que era só comigo, mas mais gente tem esse problema. A falta de concentração no momento da oração. Então, para isso aí, meu caso, o que eu usei foi ter uma oração bem definida, o que fazer, o que orar, ter os pontos definidos, ou seja, anotar no celular, ou num papel. Quando você for orar, você anota ali, você já sabe o que você vai fazer. Então, quando você tem aquele bem programado, é mais difícil que você desvie o foco. Sim, e uma outra coisa, uma outra dica aí também pro pessoal que vai ouvir a gente um dia, né? Ore na hora, né? Não espera alguém te pedir oração por algum motivo, ou você lembrou alguma coisa para você orar, ou você quer interceder por algo, você quer agradecer a Deus por algo. Se possível, faça na hora, né? Não espere chegar lá um momento exato, não, porque senão a gente sabe que a gente acaba esquecendo, né? Tem que orar. Não tá na hora ainda da oração. Crie o hábito de orar na hora que você lembra de orar, né? Eu acho que isso é importante. Bom, mas então, primeira lei aí do James Clear, né? Para que a gente possa... Clear. Do James Clear, do James Clear, verdade. Torne o hábito, então, algo óbvio, né? Algo claro. E a segunda lei, então, ele traz aqui torne o hábito atraente. Você já falou um pouquinho sobre isso. Eu já estava abordando a questão sobre, né? Como você aproxima da escritura, né? Com a intenção imediata de aproximar da escritura, que pode ser algo que pode ajudar bastante. Sim. Né? Uma coisa que é interessante é quando a gente está, por exemplo, no CAC ou em qualquer outro meio onde a gente está estudando, ou num debate, ou numa conversa, enfim. Quando a gente aproxima da escritura ali, nós temos uma facilidade maior de absorver as informações. A gente tem uma sede maior. No meu caso, pelo menos, foi assim. Eu acredito que com você também pode ser, né? Então, quando você tem um motivo imediato ali para aproximar da escritura, ela se torna automaticamente mais atraente para você. É como eu falei, aquele episódio da série que ficou assim, aquele mistério, e você precisa assistir o outro para saber o que vai acontecer. Ou um filme, ou o que quer que seja. Então, tente colocar isso na sua vida também. Pode ser, não estou dizendo que você tem que aproximar da escritura só com esse viés, claro que não. Mas se você não aproxima de forma nenhuma, se você tem dificuldade de aproximar da escritura, de ler a Bíblia de qualquer forma, esse pode ser um bom ponto de partida. Entendi, legal. Essa questão da atratividade do hábito, né, eu vejo muito na linha também de tornar esse hábito, a gente está falando da leitura da Bíblia, mas não só isso, qualquer outro hábito, uma experiência agradável. Uhum. Você estava falando, eu estava lembrando aqui do exemplo da minha esposa, que ela tem o costume, na verdade, já meio que se tornou um hábito, né, de estudar a Bíblia junto com uma amiga muito próxima dela. Uhum. Então, todos os dias praticamente, acredito que até todos os dias mesmo, elas têm um horário ali onde elas leem e compartilham o entendimento daquela passagem uma com a outra, ou por telefone, ou por WhatsApp, né? E isso está trazendo um ganho muito bom, porque uma pessoa motiva a outra. É o que eu estou querendo dizer da experiência agradável. Então você não vai simplesmente pegar o livro para ler, né? Você vai viver uma experiência de, além de ler aquilo, ter oportunidade de compartilhar com uma pessoa que já vai estar pronta para te ouvir. Uhum. Porque ela está junto com você nesse processo, né? Então é interessante essa questão de tornar atrativo o hábito, né? Exatamente. E são várias formas. A gente está citando simplesmente exemplos aqui que aconteceram com a gente. O caso da minha almofadinha da oração, ela já fica debaixo da minha cama. É um atrativo que eu tenho. Não quer dizer que pode ser a mesma coisa com você. A gente só está dando exemplos aqui, mas de repente você pode simplesmente pensar em outros que se adequam. E eu acho até interessante que você pode até compartilhar com a gente aqui. Nós vamos deixar aqui o endereço no WhatsApp, o e-mail. A gente vai decidir agora aqui. Sim. E você pode até compartilhar com a gente o que você acha, uma ideia que você teve. De como tornar aí um hábito mais atrativo, ou mais óbvio. Exatamente. O nosso de oração foi esse. A gente colocou a almofadinha, a gente tem um grupo de oração aqui todas as sextas-feiras.
E a ideia da almofadinha partiu dali, porque o chão ali é bem duro, sabe? O Sei joelho, como é que é. Aham. você já vê aqui, o joelho ali não é fácil ajoelhar, não. E a ideia da almofada partiu daquele momento ali. Sim, A almofadinha deixa óbvio ali, né? é isso aí. Bom, torne o hábito claro, óbvio. Torne o hábito atraente, a segunda lei. E a Uhum. terceira lei é torne o hábito fácil. Fácil. Qual que é a ideia do autor, Gustavão, em cima desse Do fácil. lance de fácil aí? Do fácil. Pensa bem. Dani, você chega em casa, você gosta muito de arroz. Ele Hoje eu gosta tô mesmo. comendo menos. Você tá comendo menos. Você gosta muito de Mas arroz. eu gosto muito de arroz. Você gosta muito de arroz, né? Mas vamos supor, você tá com muita fome, né? E o arroz, ele não tá feito ainda. Mas você tá com muita fome. E você chega, tem um pão, tem um misto pronto na sua mesa. Qual que você vai comer? Eu vou comer o misto. Exatamente. Já tá pronto. Ele tá óbvio, Tá mais ele fácil. tá atraente e ele tá fácil. Você não vai ter que fazer aquele todo esforço. Isso aqui se aplica bastante em hábitos tipo exercício físico. Às vezes a pessoa fala assim, eu quero fazer um exercício, eu tenho que caminhar, eu tenho que fazer tudo. Tá ok. Mas a pessoa mora num bairro que não tem um lugar onde você pode caminhar tão facilmente. A pessoa está num ambiente onde é perigoso caminhar, aí torna difícil. Mas eu só sei caminhar. É difícil atingir, além de não estar óbvio e não ser uma coisa atraente, porque, né, a pessoa não gosta, se ela não está fazendo, se ela acha que precisa, provavelmente ela não acha aquilo atraente. Então se torna difícil essa situação. Então quando você consegue colocar assim, além de óbvio, atraente, deixar fácil de ser executado, a chance desse hábito perpetuar é muito maior. Eu tiro um exemplo, eu fui visitar, junto com o pastor Marcelo, lá na região do Vale do Cedro, a gente foi visitar um senhor, e quando a gente chegou na casa dele, eu vi um violão. A gente conversou, senhor simpático. Eu vi um violão no alto do armário dele. Aí ele, rapaz, tem um tempão que eu não toco, eu tô até precisando. Eu logo percebi, é claro que não. Porque se ele era um senhorzinho baixo, se ele precisasse tocar, ele teria que subir numa cadeira, pegar o violão. Tal. Tava difícil o acesso do violão. Por mais que ele desse para enxergar, ele fosse óbvio, ele tava difícil de ser alcançado. Então, o hábito que ele queria ter de cantar uns louvores, tocar uns louvores, ele não conseguiria desenvolver, porque estava difícil de ser aplicado. Muitos obstáculos. Muitos obstáculos. Ele juntou até um fato de que ele não só sabia fazer determinados acordes. Ele não conseguiria cantar, porque ele não sabia fazer outros acordes. Aí ele não conseguia fazer o tom que ele acompanhava. Juntou esse fato também. Só que na hora lá, eu não sei o que aconteceu, eu levei um capotraste que me usava. Eu acabei dando esse capotraste para ele, facilitei a vida dele. Então agora ele pode alcançar. Eu dei pra ele essa dica. Não deixe em cima do armário, porque senão o senhor não vai tocar. Da outra vez que eu voltei lá, ele falou que já tava pegando mais o violão. Parece que ele mudou de lugar. Pra você ver como é que uma atitude simples, né, faz a diferença no dia a dia. Então, recapitulando aqui pro pessoal que vai ouvir aí, pra eu também que tô querendo pegar essa ideia, né? Torne o hábito óbvio. Torne o hábito atraente, torne o hábito fácil. E por fim, né, o autor coloca aqui a ideia de satisfação. Né? Torne o hábito satisfatório, recompensador. Eu acho que a ideia aqui já é um pouco intuitiva. Exatamente. Né? A gente funciona muito em cima dessa questão de satisfação, de prazer, de recompensa, querendo ou não. Mas o que o James aborda aí o recompensador é um meio de falar pro seu cérebro que aquilo é bom. Se eu tivesse com um refrigerante aqui, eu faria melhor, mas eu tô com um café frio aqui. Tava com sono agora há pouco e tinha vontade de tomar esse café, mas ele tá frio. Na hora de tomar, aquele gosto amargo do café frio, que fica ruim, ele não traz um benefício a curto prazo. E esse benefício a curto prazo é essa recompensa. Não é uma recompensa de daqui 30 dias, o café que eu tomei hoje. Não, a recompensa tem que ser imediata. Aquela recompensa você sente na hora, sabe? Por exemplo, quando você vai comer alguma coisa, quem quer estar perdendo peso, quem quer melhorar a sua saúde e tal, quer deixar de comer açúcar, por exemplo. Quando você vai comer uma rosquinha ou um bolo
ou um sorvete, ou qualquer coisa do tipo, que é gordurosa e doce demais, o que vai acontecer? A pessoa, na hora que vai comer, por exemplo, uma rúcula com alface, a pessoa vai comer, que delícia. Não, normalmente não vai ter esse prazer, a não ser você que gosta muito de alface. Eu ia falar isso, pô, cara, alface é bom. Mas que seja uma outra comida. A pessoa não vai ter essa mesma recompensa, porque o sorvete, o doce, a rosquinha, o bolo, por si só ele já provoca essa recompensa de curto prazo. Um chocolate, na hora de comer você já está tendo a recompensa, entendeu? Que é gostoso aquilo, gera aquele prazer imediato. E o máximo que a gente puder transformar os nossos hábitos nisso, nem que seja a sensação de dever cumprido, que é boa também. Sabe quando você vai fazer aquela tarefa complicada? Nós estamos no seminário, aquele exercício, aquela atividade complicada, a gente termina daquela sensação de missão cumprida. Dever cumprido. É recompensador. Então a gente precisa cativar isso. Então a gente tem várias formas de desenvolver essa recompensa. Uma coisa que eu falo para oração, eu não estou colocando isso aqui como regra não, tá? Você que tem dificuldade de perder peso, por favor, pense bem nisso. Mas no momento de ler a Bíblia ou de orar ali, pode ser um momento para quem não ora, para quem tem dificuldade com essas práticas espirituais, a pessoa de colocar um chocolate ali do lado. Depois que eu orar, eu como esse chocolate. Cria um cantinho de oração e coloca um chocolate ali do lado. Aí na hora que você orar, você come o chocolate. Seu cérebro vai reconhecer isso como uma recompensa. Mas se você também der vontade de comer um chocolate, vai lá e come, também não serve, né? Mas o máximo que você puder fazer para os hábitos desejados se tornarem recompensadores, e isso aí vai de cada um, é uma coisa que acaba a gente entrando no subjetivo, o que você puder para desenvolver isso, faça, porque vai facilitar. E uma coisa que eu gostaria de acrescentar também, Dani, é que da mesma forma que a gente pode criar hábitos seguindo essas 4 leis, para destruir hábitos, que é o nosso caso como cristãos, destruir práticas pecaminosas, práticas que não contribuem para o nosso crescimento cristão, a gente faz o movimento reverso. Então as 4 leis vão ficar assim, em vez de uma coisa ser óbvia, ela vai ficar não óbvia. Torne não óbvio, isso, né? Não óbvia. Sei lá, se o seu celular te faz pecar, se determinado aplicativo, site, enfim, qualquer coisa, desinstala o aplicativo, deixa mais difícil, acenda o celular, coloca ela maior, enfim, tira ele da página frontal do seu celular. Se o problema é o chocolate, tira ele da porta da geladeira, né? Isso, coloca o chocolate guardado, guarda ele no cantinho. Se o problema é televisão, você pode seguir algumas coisas. Ele cita no livro, tira a pilha do controle, deixa guardado, só coloca a pilha no controle se você falar assim, eu quero assistir tal programa. Você não ficar ali, de repente não tem nada para assistir, você fica procurando ali na televisão, né? Ou, sei lá, que seja o YouTube, ou qualquer outra coisa. Deixe ele menos óbvio. Ele não tem que ser óbvio. Da mesma forma, não atraente. A gente pode seguir o processo reverso do outro lado, né? Que a gente colocou, por exemplo, na leitura da Bíblia. E você pode reparar, quem não lê a Bíblia provavelmente não tem uma motivação maior para ler. Achar a linguagem difícil, enfim. Várias são os obstáculos para a pessoa atingir isso. Então, se a gente deixa ela não atraente a prática, no caso não a Bíblia, mas um aplicativo, por exemplo, vamos supor, se um aplicativo igual o Instagram, vamos dar um exemplo do Instagram, né, que é o mais usado hoje em dia, a pessoa sente muita inveja ou raiva. Para de seguir aquela pessoa que você sente raiva. Bloqueia. Esse movimento eu conheço uma psicóloga que fala que é unfollow terapia, parar de seguir, unfollow do inglês, né? Deixar de seguir terapia. Você para de seguir aquela pessoa, é o tipo de estresse que vai evitar muita coisa na sua vida, sabe? Práticas até mesmo pecaminosas. Sai daquilo. E eu, por exemplo, o Instagram estava me consumindo muito tempo. Tipo assim, eu gastava quase 1 hora por semana no Instagram. Eu achava muito tempo nisso. Hoje o que eu fiz? Eu desinstalo o aplicativo. E uma vez por semana, eu falo, tem que ver o Instagram. Eu vou lá, baixo o aplicativo, vejo o que eu tenho que ver e excluo de novo. É meu caso. Funciona muito bem comigo. E qualquer outra rede social que me faz ele ficar vendo o tempo inteiro, pra lá e pra cá, eu faço isso. Então,
eu deixo ele não atraente. E por deixar não atraente, eu torno ele difícil, que é o próximo ponto, a próxima lei. Em vez de ser fácil para um hábito que você quer, se torna difícil um hábito que você não quer. É o que o senhor fez com o violão. Ele tornou tocar violão difícil, ele colocou o violão lá em cima. Então, se você quer ir para academia, por exemplo, cuidar da sua saúde ou caminhar, se você deixa o tênis de jogar, de calçar para ir para academia, o tênis de praticar esporte guardado, você já tem uma dificuldade. Se você deixa ele óbvio, deixa ele fácil ali na sua cara, ele já tá fácil de calçar e pronto para sair. Da mesma forma a comida. Nós temos o hábito que eu compartilhei com você antes, que é fazer a comida uma vez na semana, inclusive hoje é o dia. A gente faz comida uma vez na semana e toda vez que a gente prepara toda com informação nutricional, pesa e tal, e toda vez que a gente ficar com fome, a gente não precisa pedir iFood, a gente não precisa ir pra cozinha, porque a comida já tá pronta. E na linha da comida, eu queria dar um exemplo aqui também, né, isso aconteceu comigo. Nós tínhamos muito o costume, o hábito de comer alimentos processados, por exemplo, a carne de hambúrguer, né, ou aqueles sticks, né, de frango, de steak, né, não sei como é que é a pronúncia, mas que já vem pronto e você só... palitinho? Não, é tipo um... um bife. Como se fosse um mini chicken, né, vamos dizer assim. Tá. E aí você só pega aquilo ali e faz rapidinho, já fica pronto. E é muito prático, né? E é muito fácil, né? Ele é muito óbvio e atraente. Exatamente. Então, o que a gente passou a fazer? Olha, a gente não consegue comprar, deixar no congelador e falar só vamos comer quando for extrema necessidade. Ó, a gente não tem tempo nenhum hoje, vamos comer para correr, para ser mais rápido. Não, por quê? Porque a gente percebeu que a gente come. Porque é sempre... A gente acha que sempre vai ter a necessidade, né? Então, você chega ali, poxa, entre fazer uma comida aqui que eu vou ter que preparar tudo do zero e pegar isso aqui, colocar ali, fritar rapidinho e comer, eu vou fazer isso aqui. Então, o que a gente passou a fazer? Não vamos comprar. Então, a gente não compra. Quando eu chego na geladeira para poder fazer lá o almoço, e eu vejo que eu vou ter que preparar tudo do zero, eu não tenho a opção de ir lá e pegar o hambúrguer pronto já, né? Então, isso faz com que a gente... vou ter que preparar aqui do zero. Então, é a forma que eu encontrei, que nós encontramos, de não ceder aí à tentação, né, de usar esse tipo de alimento processado que a gente está querendo eliminar um pouquinho, né? E uma coisa que é interessante sobre todas essas leis aí é a final, que eu vou citar aqui, que é o contrário de recompensador, que é punitivo. Eu achei interessante o exemplo que ele deu no livro de um youtuber que colocou um tweet programado, que queria desenvolver o hábito de acordar cedo. Né? Ele tinha dificuldade de acordar cedo. Aí o tweet ficava programado às 6 da manhã. Se ele não acordasse e desligasse o tweet, ele ia falar assim: estou dormindo ainda porque eu sou um preguiçoso. Ele ficava programado. Ele tinha que acordar porque senão ele recebia a punição. Então a má prática se tornava algo punitivo. Então, se você puder colocar isso, uma punição, por exemplo, se você que quer ler a Bíblia e tem aquele chocolatezinho, ou qualquer outra coisa, se ao contrário disso, você tem uma punição, você tem que pagar uma prenda, dar dinheiro para alguma coisa que você não gosta, alguma entidade que você não apoia, ou qualquer coisa que seja punitiva para você, isso vai favorecer a destruição de um hábito indesejado. Legal, interessante. E eu queria citar isso aqui, Dani, uma coisa que a gente precisa pensar, que é na construção dos nossos sistemas. O que é um sistema? O sistema é o nosso ambiente, o ambiente que nos envolve. Isso é um sistema. Né? Você entra na sua casa, a sala de televisão, como ela é programada, o café, a comida, a cozinha. Pense em tudo isso. O que é mais fácil de se fazer? O que é mais óbvio de se fazer? Seja na televisão, no seu quarto, enfim, tudo. O que é mais fácil? Pense nisso. E pense nos hábitos que você está praticando. Provavelmente, assim, certamente você é o reflexo do seu ambiente, porque nós somos escravos do nosso ambiente, mas graças a Deus nós somos os arquitetos dele. E então, pense nisso, porque você não se eleva ao nível dos seus objetivos, você cai para o nível dos seus sistemas. Você pode estabelecer o objetivo que for, mas você sempre vai seguir o seu sistema. Não adianta você falar assim, vou ler 50 livros no ano, se você gasta mais tempo no Instagram do que lendo. Não adianta colocar isso.
Então, que você estabeleça um sistema que te proporcione a facilidade de você executar aquele hábito, seguindo todas essas leis que a gente observou aqui. Então, eu quero convidar você que está ouvindo aí para pensar em como o sistema que você vive é. Como é que é o ambiente que você está, o espaço de sua casa, tudo isso. Como é que é? Favorece a criação dos hábitos que eu quero? Leitura da palavra, minha vida de oração, enfim. A luta contra o pecado, favorece ou não favorece? Pense nisso. Para qualquer dúvida, Daniel está aqui disponível, eu estou aqui disponível, é só entrar em contato com a gente. Show de bola. Então, fechando aí essa frase interessante que você colocou, né, parafraseando um pouquinho, nós somos escravos do ambiente que nós mesmos construímos, né? Então, galera, construa o ambiente melhor possível para que você seja escravo de algo bom, né? Para que você seja escravo de algo que vai te fazer seguir na direção correta. Isso. E só para citar aqui isso aí, Dani, essa frase, a gente pode... Gustavo, mas não tem resposta... Claro que tem, pessoal. Quando você vai ver o relato de Daniel, quando ele foi pego orando, ele não estava ali para confrontar o governo, eu vou confrontar o rei e o Nabucodonosor vai ver que eu estou orando mesmo. Não, ele simplesmente estava fazendo alguma coisa que ele fazia sempre. Ele nem pensou que ele estava fazendo, vou orar. Não, ele simplesmente fez o que ele já vinha fazendo na vida dele toda. Ele simplesmente reproduziu um hábito. É o hábito, né? E uma outra coisa interessante é quando o apóstolo Paulo fala sobre imoralidade sexual. Ele fala assim, resistir o diabo. Ele fala resistir aquilo outro. Tal. Quando ele fala de imoralidade sexual, o que ele fala? Fuja. Ele não manda resistir, ele manda fugir. Ou seja, sair daquele ambiente. Deixar menos óbvio, deixar menos atraente, deixar punitivo. Enfim, ele está falando isso. Então, eu estou citando esses dois casos aqui bíblicos, mas tem vários outros que a gente pode ver. O hábito sendo desenvolvido, esses princípios aqui sendo desenvolvidos na Bíblia. É isso aí. E eu acho que com essa última dica aí a gente consegue fechar bem, né? Exatamente. Não é nem o resumo, é o resumo do livro, mas na verdade são as 4 ideias centrais, né, que o autor trabalha no livro aí, que é o que inclusive está disponível no índice, né? Então, repetindo aí, Gustavão, para o pessoal poder pegar, torne um hábito óbvio, torne um hábito atraente, torne um hábito fácil e recompensador. Muito Exatamente. Importante. Isso. Então, que a gente consiga aí trabalhar as disciplinas espirituais, trabalhar a nossa vida cristã de maneira geral, tentando tornar os nossos hábitos, né, hábitos mais saudáveis e, vamos dizer assim, mais fáceis, né, mais frequentes na nossa vida. Exatamente. Né? Então, que essas disciplinas realmente se tornem hábitos, né, de fato, na nossa vida, e a gente consiga ter um relacionamento melhor com Deus, ter uma vida cristã melhor, que é o nosso objetivo aqui com isso. Então, eu não sei se você tem mais alguma coisa para acrescentar. Antes, eu queria só citar de novo aqui o nome do livro, né? Então, o nome do livro é Hábitos Atômicos, é do James Clear, o autor dele, e a editora é Alta Life, não é isso? Exatamente. Ele está disponível nos maiores sites aí do Brasil. Ele foi fácil, um livro barato. Legal, ótimo. Bom, acho que a gente fechou com chave de ouro, então. A galera tá convidada aí a adquirir o livro, então, Hábitos Atômicos, né, do James Clear. E em breve aí, se Deus quiser, se tudo der certo, a gente grava outros podcasts com outros livros, né? Exatamente. Pra gente poder, ou outros temas. Outros assuntos. Pra gente poder estar sempre agregando aí a vida espiritual nossa e do pessoal que vai ouvir também. Então, valeu, Gustavão. Valeu, Dani. Um abração. Obrigado, pessoal, por ter ouvido. Um abraço pra todo mundo também. Até mais.